RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite. 5 de outubro, sexta-feira, está no ar mais uma edição do programa Cruzando as Conversas. A sua escolha certa de segunda a sexta-feira aqui na RDC TV. Estamos ao vivo aqui dos estúdios pelo canal 24, 524 da NET e também pelo Facebook, onde a gente convida vocês a participarem, né? Nem preciso reforçar que é muito importante a participação de vocês, já que a gente traz aqui especialistas que podem ajudar vocês a compor melhor, entender melhor determinados assuntos que são importantes para todos os gaúchos e gaúchas que estão no Rio Grande do Sul e também estão fora do estado, por isso podem nos acompanhar pelas redes sociais e também pela NET. Estamos a 2 dias das eleições que vão escolher o presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e senador. E o assunto não podia ser diferente, né? Vamos falar hoje sobre o voto obrigatório e o voto facultativo. Qual que você acha que é melhor em se tratando do Brasil? Mas também, agora 7 de outubro vai ser a eleição nesse próximo domingo. E vamos lembrar então que a RDC TV vai realizar a maior cobertura da televisão gaúcha nessas eleições, envolvendo mais de 50 profissionais. No sábado vamos ter muito serviço e muita informação já sobre o tema. E no domingo a transmissão ao vivo, das 6 da manhã até meia-noite. Todos os detalhes das apurações de voto, de todas as movimentações, e muitos especialistas vão estar aqui ao vivo com a gente, conversando e debatendo, fazendo uma análise. Vamos ver se as eleições presidenciais terminam no primeiro turno, como vai ser as eleições aqui para governador do Rio Grande do Sul. E você pode acompanhar todo esse debate, não só pelo 524 da NET, mas também pelas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, basta digitar RDC TV Digital. O RDC TV, Rio Grande, então, se conecta por aqui. Vamos falar então do programa de hoje, que vai ter esse tema então, que é o voto. O voto que desde que começou como um ato político, ele está ligado então a uma decisão, a uma tomada de decisão e também muito associado à questão do poder, já que a origem do voto sempre foi ligada a pessoas que eram de origem nobre e também pessoas que detinham sempre a parte financeira, né? Antigamente o voto ele era mais restrito aos nobres, aos homens, né? Soldados e pessoas do clero não votavam. O voto sempre tão instituído e associado à parte de poder. Vamos falar dos nossos convidados aqui, então. Estão aqui à minha direita o Daniel Abreu, que é assessor do TRE, o Benedito, aqui o Daniel Abreu, o Benedito Tadeu César, que é cientista político. E à minha esquerda está o Bruno Dornelles, advogado, e Júlio César Bratz Lambi, que é empresário e ex-presidente do IEE, que é o Instituto de Estudos Empresariais. Então, o voto no Brasil, já desde a época de colônia, em 1532, ele teve a sua primeira participação no ato decisório. E a história dele foi se modificando, foi se transformando com o decorrer da história aqui no Brasil, né? Por exemplo, na era Vargas, que surgiu o Tribunal Superior Eleitoral e os tribunais regionais eleitorais, e também a questão de quem tinha direito a votar, né? A mulher, por exemplo, começou a votar obrigatoriamente em 1946. Quando a gente fala em voto facultativo, a gente deve lembrar que vamos discutir aqui nesse programa de hoje, a proposta é falar facultativo sem restrição de idade ou também grau de instrução, né? Sendo que o voto hoje ele é facultativo para menores de 16 anos, para pessoas acima de 70 anos de idade e pessoas que seriam doentes, ter algum tipo de senilidade nesse sentido. Então, vamos começar aqui conversando então com um cientista político. Benedito, boa noite. Boa noite. Obrigada pela participação. É a favor ao voto obrigatório ou facultativo e por quê? Olha, bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. Nós estamos num momento muito sério, né, de decisão política no Brasil e é muito importante a gente recordar um pouco, né, da história do voto e como é que essa conquista se alargou para o conjunto da população.
Olha, o voto no Brasil, ele ao longo da história, foi um voto, como tu mesmo te referiste, um voto que marcado pela... era um direito e uma conquista dos proprietários, daqueles que tinham posses, não é? Que tinham, assim como no mundo todo. Não é? O voto é uma conquista da cidadania, e a cidadania foi marcada durante séculos por aqueles que tinham posses. Certo? Quer dizer, o conjunto da população não tinha o direito de voto e não tinha o direito de influir nas decisões políticas. Na verdade, foi só ao longo do século XIX que os assalariados começam, né, a se organizar e conquistar o direito de voto. Aqui no Brasil, nós temos uma história de participação que é uma história até interessante, porque nós temos... ao longo, né, dos primeiros anos, né, de eleições no Brasil, nós tínhamos uma participação da população que proporcionalmente era maior, por exemplo, do que existia na Inglaterra, porque a restrição ali de renda e de propriedade na Inglaterra era muito mais alta do que no Brasil. Então havia uma possibilidade de participação mais ampla no Brasil, mas mesmo assim não era uma coisa muito extensa e, além disso, né, era o chamado voto censitário, que havia um piso de renda. O sujeito precisava ter alguma renda além daquele limite, daquele piso para ter o direito de votar. Além disso, o voto não era de um voto direto. Tá? Você votava nos eleitores. Uma coisa um pouco parecida do sistema eleitoral norte-americano. Tá? Na verdade, com a reforma eleitoral aí já dos anos Vargas, né, e é que o direito de voto é estendido para o conjunto da população. Depois, na reforma e na Constituição de 45, 46, há na verdade, uma diminuição do direito de voto, porque aí é instituído a obrigatoriedade o eleitor precisa ser alfabetizado para poder votar. Você tem, a partir de 34, a possibilidade das mulheres votarem, tá? Mas logo no processo de redemocratização há uma limitação do direito de voto. Pra você ter uma ideia, naquela época, mais de 80% da população brasileira era analfabeta. Então ficava eliminada da possibilidade de votar. Com relação ao voto, bom, e aí o direito pleno de voto, na verdade, é estendido com a Constituição de 88, né, que, aliás, estamos comemorando agora 30 anos dela. Está muito, né, já amputada, né, na sua amplitude, mas o direito de voto ainda se manteve. Eu, particularmente, durante um bom tempo, fui favorável ao voto facultativo. Tá? Entendia que, como o voto é uma conquista, é um direito, você não pode impor direito às pessoas. Né? Mas a literatura da ciência política mostra que aonde você tem, né, nos países onde você tem o voto facultativo, os segmentos sociais mais excluídos, né, do processo social, né, das benesses do desenvolvimento econômico, tendem a participar muito pouco. Tá? E por isso os benefícios que podem, né, que a política, que a ação pública pode levar a eles, acaba sendo rebaixado. Tá? Então eu acabei me convencendo ao longo do tempo que, mesmo que seja uma coisa aparentemente contraditória, né, quer dizer, você obrigar alguém a ter um direito, tá, é melhor... Seria ter, né, ou exercer um direito? Exatamente, a exercer um direito. Né? E veja, no Brasil, a multa, né, é muito baixa para quem não vota. Tá? Quer dizer, na verdade, você é obrigado a votar para que você possa ter empregos públicos, para que você possa estudar numa universidade pública. Né? Mas, se você não votar, você recebe uma multa que hoje parece que está por volta de R$3. Não espalha, professor. Tá? É uma multa baixíssima. Tá?
E basta você ir ao cartório e justificar a sua ausência, né? Agora, de certa forma é facultativo, então, né? Se nós olharmos nesses termos financeiros, né? Agora, as pessoas preferem votar porque é sempre um transtorno você se deslocar depois, tal, tem que justificar e tal. Existe também a possibilidade, se você não está no teu domicílio eleitoral, de você justificar a ausência, né? Agora, quem faz isso, né, quer dizer, quando você não está no teu domicílio eleitoral por um motivo, né, que é justificável, bom, é óbvio que você tem que ter o direito de justificar. Agora, abdicar, né, do seu direito e do seu dever de cidadão, né, de votar, porque você não quer se dar o trabalho, né, de interferir no processo político, bom, aí é um pouco de... Não é só de comodismo, é um pouco de falta de bom senso, né, social. Veja, a possibilidade de você votar é a possibilidade de você interferir nos rumos da tua vida, né, dos teus entes queridos e do conjunto da população. Se você abdica desse direito, né, você diz, eu vou lá, pago R$3, né, e por isso eu deixo de votar, bom, você está sendo, no mínimo, né, um alienado político. Até porque, veja, a própria ciência política usa exatamente esse termo, né? O sujeito que não vota, o que vota em branco, quer dizer, a gente considera, quando nós vamos fazer os estudos, né, sobre incidência do voto e tal, a gente considera todo esse não voto como alienação eleitoral. Ou seja, o sujeito abdica do seu direito, né, se aparta do seu direito e do seu dever cívico de interferir, né, no processo social coletivo. Júlio, boa noite. Boa noite, Thaís. Concordas com isso, que o fato da pessoa não exercer o direito de votar, de ter essa imposição, vamos dizer assim, do voto obrigatório, a pessoa que acaba não discordando da obrigatoriedade do voto é um alienado político? Não, eu não vejo... Não, desculpe, eu não digo que quem discorda, eu digo quem deixa de exercer. Quem deixa de exercer. Quem deixa de exercer. Mas no caso, quando fica facultativo, né? Sim, quando a pessoa pode escolher, se ela escolhe por não votar. Eu vou trilhar o caminho que foi o mesmo caminho que o professor trilhou para tentar chegar ao final nessa tua ponderação, tá? Eu, mesmo não sendo advogado, eu sou engenheiro de formação, quando eu vejo algumas denominações jurídicas que eu já vi juristas utilizando, eles falam, que o professor muito bem falou, um direito hífen obrigação. Porque tem essa dualidade aqui que nós chamamos e tentamos cunhar como um direito conquistado pelas classes da sociedade civil, todas elas, e ainda assim é uma obrigação na realidade dos fatos, ou seja, não é um direito aquele que tu pode exercer através do livre-arbítrio, ou seja, eu entendo tudo aquilo que eu posso exercer sim ou não, e muito mais uma obrigação sim que a sociedade civil carrega. Por mais que essa obrigação, como dito pelo professor, ela tem implicações talvez financeiramente pequenas, na casa dos R$3, eu acho que essa multa pode ser majorada em até 10 vezes, seriam R$30, o que ainda é irrisório. Por outro lado, ele cria uma série de, até vou dizer a palavra, constrangimentos burocráticos, à medida que tanto tu precisa ir para fazer uma alegação de justificativa de não voto ou outras implicações quaisquer, como a gente estava falando, o professor bem colocou, de um empecilho numa inscrição numa universidade, num cargo público e tantos outros. Então, por mais que a restrição não seja necessariamente financeira, ela se dá pelo estamento burocrático da nação. Estou falando isso tudo também porque eu acho que na resposta me pareceu ter ali uma questão semântica que eu gostaria, pelo menos, de dividir. Quando foi feita essa contextualização histórica, muito bem colocada, por sinal, me pareceu haver uma junção da questão do sufrágio universal com direito facultativo ou não. O debate hoje que nos foi proposto aqui, ele, em medida alguma, ele está tratando de sufrágio universal, que isso sim é uma conquista da sociedade civil em que ninguém pode abrir mão, nenhuma sociedade pode pensar em abrir mão. O que é o sufrágio, para quem não sabe? É o direito de voto, tirando com algumas questões limítrofes de idade, acho que hoje a partir dos 16 ou 18 anos, mas em que todos têm o direito, e aí sim o direito, ou seja, com a capacidade de exercer, em poder ou votar ou não. Ou seja, as mulheres vão votar, as classes mais baixas vão votar, eu vou votar, a Thaís vai votar e toda a nação apta a votar, hoje 120 milhões de brasileiros, talvez o meu colega do TSE tenha números, no TRE tem os números mais precisos que eu, mas toda a sociedade civil tem condições de votar. Isso é o sufrágio universal. Isso
eu sou, e acho que toda a sociedade civil, amplamente favorável. A discussão hoje é o voto facultativo ou o voto obrigatório, ou seja, mesmo eu tendo o direito de votar, se fosse uma mulher, se fosse um índio, se fosse uma pessoa mais pobre ou mais rica, ou tanto faz, entendo esse direito, eu tenho também e carrego esta obrigação de votar. E aqui reside o meu contraponto, Thaís. Entendo que aquilo que eu tenho o direito de novo, eu tenho a capacidade de escolha se eu posso ir lá na urna ou não. E aí, chegando no ponto que tu colocava, não posso entender, acho que toda uma literatura de ciência política, acabei lendo, estudando muito esse tema também, com certeza o professor da mesma forma, não entende hoje, grandes filósofos e letrados do assunto, que é uma alienação política, porque muitos deles entendem o contrário, que um voto não tem poder de mudança nenhum na qualidade final do que vai ser apurado na urna. Isso a gente vai dizer, então, o voto do Júlio tem o poder de mudar dentre 120 milhões de votos de uma nação, dificilmente isso é uma realidade. E ainda assim existem pessoas que por vezes não querem se envolver, que entendem que o sistema político tem que ser esvaziado, até que é parte do meu entendimento, ou quase todo o meu entendimento, mas não a pauta de hoje também, de esvaziar o poder político de forma que o meu voto, inclusive, seja menos impactante na sociedade civil. Eu acho que esse é a grande conquista da sociedade, a gente poder exercer, Thaís, quando necessário e quando do nosso interesse, o direito ao voto. Aí sim, entenderia que nós estaríamos numa sociedade desenvolvida. E por que eu digo isso? Até puxando dados que eu olhava hoje à tarde, antes de vir para cá, dados reais, né, claro. Nós temos dentre as 15 nações mais ricas do mundo, Thaís, a única que tem o voto obrigatório é o Brasil, que hoje está na 9ª posição, né, variou o dólar, variou o PIB brasileiro, a única dentre as 15, Brasil. Das 24 nações no mundo que ainda mantém o voto obrigatório, 15 estão na América Latina, subdesenvolvidos, mais 7 outros que também são países subdesenvolvidos, estamos em 22, sobram 2 outros, se eu não me engano, Suíça e um segundo país europeu que eu não me recordo. Então, assim, todo mundo já migrou para o voto facultativo, para o voto opcional, entendendo este como a soberania do indivíduo no seu poder de escolha final. É isso que eu acredito, acima de tudo na soberania do indivíduo em tomada de decisão, se ele vai exercer ou não, aí sim o seu direito. Daniel, boa noite, obrigada por estar aqui. Tu tem um representante do TRE sobre essa questão que o Júlio falou a respeito do voto, que ele acredita no voto facultativo sobre ser insignificante perto de uma quantidade muito maior. Tu que participa desse processo de contagem, como é que tu avalia isso, essa importância? Realmente isso? Pode ser um argumento em questão de ser favorável ao voto facultativo? Thaís, boa noite, Júlio, Bruno, professor Benedito, colega já de outros programas, boa noite aos telespectadores. Thaís, o que aconteceu, quando houve o contato da produção para a minha participação no programa, claro, agradeço o convite, acho que foi perguntado a todos a posição em relação à obrigatoriedade ou à facultatividade do voto. A minha posição, e daí exerço com muito orgulho a função de assessor dos desembargadores do TRE, sou cientista político também por carreira acadêmica, tenho um mestrado lá pela PUC, na ciência política. Eu hoje, de forma um pouco assemelhada ao professor Benedito, eu migrei da posição da facultatividade do voto para a obrigatoriedade e defendo a obrigatoriedade do voto com ressalvas, né? Eu acho que o atual momento da sociedade brasileira ainda permanece a exigir a obrigatoriedade do voto e eu vou tentar rapidamente dizer os motivos principais que eu tenho para manter essa opinião. Primeiro de tudo é que, como bem posto pelo Júlio, há uma minoria hoje no panorama mundial de países que têm a obrigatoriedade do voto, né? E o Júlio separou, o recorte conceitual é perfeito entre sufrágio, voto e o exercício desse voto, o direito ao sufrágio e o exercício do voto. O que a gente está discutindo hoje à noite é o exercício obrigatório do voto, né? Qual é o panorama atual do Brasil do ponto de vista do prisma constitucional? O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, com as facultatividades que já ressalvamos aqui, dos 16 aos 18, acima dos 70 anos, o que relativiza bastante a obrigatoriedade do voto, já nesse nosso panorama brasileiro, principalmente aumentando a expectativa de vida das pessoas. Hoje, 30 anos da Constituição, um marco histórico, é inegável que hoje
há mais pessoas com mais de 70 anos do que 30 anos atrás, quando a Constituição foi promulgada. Mas, a parte de tudo isso, a obrigatoriedade do voto no sistema constitucional brasileiro, ela se impõe ainda exatamente porque, penso eu, e daí não vai aqui também, a posição não é institucional da Justiça Eleitoral, é uma posição minha, pessoal, do Daniel, de que há degraus ainda que a sociedade brasileira tem que cumprir antes de evoluir, e talvez o voto facultativo é sim uma evolução, para mim é um marco civilizatório de evolução, mas que nós ainda tenhamos que cumprir. Não vai aqui um discurso paternalista, contrário. Por exemplo, o Júlio Citácio citou muito bem a Suíça. A Suíça tem um método de voto facultativo, e quase todos esses países do mundo que têm a facultatividade do voto como regra, eles têm também instrumentos como, por exemplo, o recall, que estabelece que o voto que o eleitorado, durante o mandato, durante o transcurso do mandato desses governantes que foram eleitos mediante voto facultativo, geralmente por uma quantidade um pouquinho superior àquela que foi eleita, que elegeu esse mandatário, possa, durante o transcurso do mandato, retirar esse mandatário, às vezes retirar todo um Congresso, toda uma Câmara Legislativa. Então, eu até não seria tão desfavorável ao voto facultativo houvesse no sistema constitucional brasileiro também esse tipo de instrumento, como, por exemplo, o recall. Ainda nessas questões, né, de direito comparado, a gente pode citar na América Latina um exemplo um pouco estampado, que é o do Chile. O Chile tem voto facultativo há mais ou menos, há quase 30 anos, entre 25 e 30 anos. E no caso do Chile, a presença tem sido praticamente ínfima. Posso estar errado, mas não é muito longe disso. Parece que na mais recente eleição chilena, a presença do eleitorado chileno foi na casa de 12%. Eu acho que isso esvazia, e daí a gente tem que colocar na balança dois princípios que inicialmente não seriam antagônicos, mas que muitas vezes acabam entrando num conflito aparente, que é a igualdade e a liberdade, né? A gente tem que pensar na liberdade do eleitor de votar ou não votar, versus a igualdade do ponto de vista da representatividade de alguém, de algum governante que é eleito com uma presença da casa dos 10% a 12%. Me parece, e esse é um ponto de vista pessoal, que alguém eleito por 10% a 15%, ou 18%, ou 17% da população fica bastante carente de representatividade. Então aí a gente tem uma questão de representação das minorias, e é claro que quem é a favor da facultatividade do voto, como eu tendo a ser um dia favorável à facultatividade do voto. Ele tá louco para dizer que também, tá isso. Não, mas eu ainda serei. São 3 contra 1. Vamos puxar essa cadeira. Quase isso, mas ainda serei no Brasil, né? Não sou no Brasil atualmente por esses exemplos de experiências parecidas que acabam baixando demais a representatividade. Eu acho que tira, inclusive, a legitimidade desse mandatário ao exercer especificamente os cargos majoritários, governador, prefeitos, o presidente da República. Vocês imaginem se domingo aparecessem dos 120 milhões de eleitores, 10 ou 12, e esses 10 ou 12, por mais qualificados que fossem, por mais intelectualizados, politizados que fossem, escolhessem pelos outros 108 milhões. Me parece que não é esse o momento. Eu acho que é uma questão geracional. Espero poder dizer um dia que nós realmente possamos evoluir para o voto facultativo. Quero trazer um exemplo que é da maior, enfim, da nação mais poderosa do mundo, que é a mais recente eleição, né, Trump versus Hillary Clinton, que houve uma baixa presença, e eu posso garantir que vença quem vencer as próximas eleições norte-americanas, eu posso garantir a vocês que vai ser a eleição em que haverá a maior presença de eleitorado norte-americano, porque todos irão às urnas em uma eleição facultativa devido à eleição mais recente.
quem quiser, enfim, uma eventual reeleição do Trump ou do candidato do Partido Republicano vai querer reforçar esse mandato, e quem acabou sendo derrotado, o Partido Democrata, enfim, a Hillary Clinton, vai querer virar esse jogo. Com toda certeza vai ser a eleição norte-americana de maior presença, embora facultativa. A minha posição basicamente é essa, não querendo ficar no muro, mas ficando um pouco. Eu acho que o momento a gente tem 4 posições aqui. O momento aqui, Daniel. O momento exige ainda. O meu desejo é que eu ainda possa dizer que o Brasil Acho uma conscientização tem condições e tem um grau de mais politização elevado. Suficiente para o voto facultativo. Não é o momento. Bruno, boa noite. Qual é o teu posicionamento? Voto obrigatório ou voto facultativo para o Brasil? 100% pelo voto facultativo. Boa noite, Thaís. Boa noite aos meus colegas. Boa noite aos telespectadores que estão nos assistindo. A democracia é o melhor de todos os regimes e, ainda assim, ela nunca será perfeita. Ela sempre deve ser adequada, ela deve ser sempre renovada, a ponto de que os seus problemas, como, por exemplo, o próprio desinteresse político, também tenha de ser adequado nela, sem que isso gere um transtorno, como, por exemplo, uma perda de qualidade política ou, como nós estamos tendo no Brasil, uma grave crise de representatividade. Porque quando a gente pega esses dados do mundo, em que a tendência é, nos países de voto facultativo, a diminuição da presença no pleito eleitoral, eu não vejo, confesso para os colegas, eu não vejo isso como se fosse um grande problema. Concordo. Porque é na medida em que aquele que não está interessado, ele diz, eu não entendo de política, eu não tenho ideias formadas, eu não tenho ideologia formada. Ao mesmo tempo, ele está sendo de uma nobreza estupenda de dizer, eu não tenho condições de dizer o que é melhor para mim. Deixo para aquelas pessoas que são interessadas e são interessadas no pleito fazerem por mim. Então, quando eu vejo, por exemplo, nós passamos por décadas e décadas no Brasil em que os nossos políticos foram vendidos junto aos marqueteiros como se fosse sabão em pó. Você deixa ele bonito, você deixa ele vazio, ele não se posiciona, ele não é de esquerda, ele não é nem de direita. Às vezes até nós vimos nos pleitos eleitorais atuais alguns que insistem nessa conduta. Vão cair, anotem, tá? Mas por quê? Porque a população começou a amadurecer, começou a dizer, isso aqui não dá certo, isso aqui não dá certo. Nós precisamos de posicionamento e, ao mesmo tempo, de posicionamento em pessoas que queiram se interessar pelo pleito democrático, pelas ideias. E se elas não têm interesse nas ideias, não têm um lado político necessariamente, que é um lado ou de esquerda ou de direita, né, ela fique longe de um pleito para, por exemplo, não eleger um tiririca, não eleger jogador de futebol, celebridade. Hoje, se nós formos até o meu colega aqui do TRE, talvez possa me corrigir se estiver errado, o Congresso Nacional hoje, a crise de representatividade, ela se mostra principalmente pela questão dos votos válidos, a totalidade dos votos válidos brasileiros, em relação aos que já foram eleitos pelo Congresso. A última eleição, se não me engano, foi cerca de 12% do Congresso Nacional eleito por votos válidos. Ou seja, isso é uma grave crise de representatividade que, ao meu ver, é uma combinação desse voto obrigatório, você tirar o desinteressado para ter, né, efetivamente ter de deliberar, e o nosso exemplo, talvez, a nossa maior aberração da República foi tirar o povo de casa para dizer o que é o melhor sistema de governo para ele, ou o próprio regime de Estado, enquanto isso deveria ter sido um papel dos experts, de pessoas que entendem ciências políticas, que entendem de sistemas de governo, para dizer o que é governabilidade e não simplesmente jogar para o povo que é leigo em sistemas de governo, em regimes de Estado, o que efetivamente seria um regime hoje adequado. Prova disso, e aí eu saio um pouquinho do assunto, mas depois a gente retorna, prova disso é que hoje todos os presidentes eleitos através do voto direto não possuem maioria parlamentar. Ou seja, nós temos aqui uma combinação de más experiências no Brasil que tem nos levado a crises
né, que hoje nós estamos vivenciando. E desses 15 países que o Júlio citou, nos quais o Brasil é o único que possui o voto obrigatório, eu creio que desses 15 países, nenhum deles está tendo uma crise de representação, uma crise institucional e uma crise de desconfiança política tão grande quanto o Brasil. Vamos agora a um rápido intervalo. Continue com a gente. Voto obrigatório ou voto facultativo? Qual você acha que é o melhor método de votação de sistema para o Brasil? Depois do intervalo, cruzando as conversas aqui na RDC TV. Voltamos, então, cruzando as conversas, que nessa sexta-feira traz um tema que não poderia ser diferente do tema de eleições, já que estamos a 2 dias das eleições no Brasil e também nos estados. O tema hoje é voto obrigatório ou voto facultativo? Qual que você é a favor aqui para o sistema brasileiro, aqui para o Código Eleitoral, que hoje tem aqui no Brasil o voto é obrigatório, que nem os convidados aqui estão falando, que 15 países têm esse sistema de voto obrigatório e que os que têm voto facultativo estariam no estágio, no processo mais avançado, inclusive sem crises institucionais, políticas e econômicas, como vive o Brasil atualmente. Então, uma coisa que é importante a gente esclarecer aqui com o professor, qual é a diferença, professor, entre o voto nulo, o voto branco e se existisse, de repente, o voto facultativo, se acabaria interferindo nesses resultados, que também o Daniel pode também comentar com a gente e também os outros convidados. Nós vamos falar dessa diferença aí, marcar essa diferença aí para o público. Thaís, antes de entrar na questão do voto nulo e do voto branco, eu acho que precisamos registrar uma coisa aqui. Eu acho que nós temos quase uma unanimidade aqui com relação ao voto facultativo, né? Que sendo o voto mais, logicamente mais adequado, tá? Talvez a divergência maior seja com relação à oportunidade do voto facultativo ou do voto obrigatório. Nós já, de certa forma, também temos um consenso aqui de que no Brasil as restrições, né, os constrangimentos ao voto que tornam ele obrigatório não são mais burocráticos do que financeiros ou legais, no sentido de realmente de impor, né, uma presença do eleitor lá. A grande diferença, me parece, se dá com relação à legitimização dos eleitos e também, pegando o argumento do Bruno, com relação à própria legitimação do eleitor. Quer dizer, o argumento do Bruno vai no sentido de que você tem votos mais qualificados e votos menos qualificados, né? Quer dizer, ele chega a ponto de dizer assim, o eleitor que não entende de política devia se abster de votar, né? Quer dizer, isso aí é uma regressão, pelo menos ao século XVIII, né? Quando se discutia o voto qualificado ou não. Tá? O direito de não votar, ele disse, né? Ao direito de não votar. Sim, mas ele qualifica os eleitores como aqueles que têm competência para votar e os que não têm competência para votar. Isso é uma agressão à cidadania. Tá? Nós vamos ter cuidado. Mas é que não foi posto dessa forma. Eu sou obrigado a colocar dessa forma. Eu sou obrigado a lhe interromper porque não foi posto dessa forma. Eu estou esclarecendo as consequências do raciocínio dele. Mas o raciocínio não era esse. A hora que for ter um momento, por favor, você argumenta. Fazer, tá? claro. Eu ouvi aqui os argumentos de todos vocês. Né? E isso me preocupa muito, quando a gente começa a classificar as pessoas entre aquelas que têm mais competência, aquelas que devem exercer o seu direito de voto ou não, aquelas que devem definir, né, influir nos rumos da sua própria vida. Isso é muito perigoso. Isso beira o autoritarismo e, mais do que isso, até o totalitarismo, quando você começa a excluir pessoas. Que bárbaro. Porque, veja, principalmente em países como o nosso, e aí é que eu defendo a necessidade, né, de algum constrangimento para a obrigatoriedade do voto, porque é muito bonito a gente dizer, os países mais desenvolvidos não obrigam o voto.
nós estamos entre, na verdade, nós não estamos entre os 15 países mais desenvolvidos do mundo, ou com o maior PIB do mundo, nós estamos entre os 10 mais, com o PIB mais desenvolvido do mundo. Mas nós estamos também nós somos o 5º país mais desigual do mundo. Entende? Nós somos um país onde nós temos uma miséria absoluta e uma exclusão, né, de uma parcela muito grande. Para vocês terem uma ideia, nós temos 47% da população brasileira recebe até um salário mínimo. Tá? Essas pessoas não têm nenhuma possibilidade de se instruir, de ter informações qualificadas. Então, por esse tipo de raciocínio, nós os excluiríamos ou pediríamos que eles se auto-excluíssem, não é, de exercer o seu direito e sua obrigação de interferir no processo eleitoral. Isso, para mim, é muito perigoso. E aí a minha discordância é veemente. Na questão lógica, né, do voto ser facultativo ou obrigatório, eu me perfilo entre aqueles que acham que o voto deveria ser assim, por ser um direito, né? Uma conquista, ela deve ser voluntária e não deveríamos exercer obrigatoriedade. Bom, com relação ao voto nulo e ao voto branco... Vamos só deixar aqui ele falar aqui para não perder. Eu acho que merece uma resposta, até porque é um tanto, eu diria, agressivo afirmar que beira o autoritarismo, afirmar que as pessoas... Uma realidade que eu acho que não é novidade para ninguém, me corrija, Júlio, aqui se eu estou errado, que existem pessoas que estão desinteressadas. Eu estou dizendo, deem a elas o direito, se elas não desejam ir ao pleito, de não votar. Agora, afirmar que isso é uma forma... Você mudou o argumento. Foi exatamente isso que eu falei. Foi exatamente isso que eu falei. As pessoas que não desejam ir votar, elas têm que ter o direito de não ir votar. Porque o que eu disse e o que eu efetivamente afirmei é que é nobre de uma pessoa dizer: eu não estou interessado no pleito, eu não sei o que seria melhor para mim. Simplesmente isso. Isso não é autoritário. Mais do que isso, isso é altamente democrático. Você dar essa soberania e essa soberania de optar pelo voto para a pessoa, para o indivíduo. O que nós estamos aqui discutindo, e que talvez o professor agrade bastante, seja o fato de que o Estado utilize deste monopólio de violência, já falava o Max Weber, para obrigar todo ser a se interessar necessariamente em política, sendo que ele não, talvez, esteja pautado a sua cabeça, o seu dia a dia, os seus costumes, para a política. E aí eu retorno. Nós estamos tendo um grave problema de qualidade política, sim, hoje. Isso é inegável. Qualquer pessoa que for olhar o nosso Congresso Nacional hoje, isto é inegável, tá certo? E ainda se fosse um papel... É só nós olharmos para essas 15 maiores nações do mundo, eu duvido que nessas 15 maiores nações do mundo exista um tiririca, por exemplo. Um voto que, na verdade, é um voto resultante justamente de uma obrigatoriedade. O sistema me fez ir até o pleito, pois bem, eu vou fazer risada do sistema, eu vou eleger um palhaço. Você sabe quem é o prefeito de Reykjavik? Não. É um travesti palhaço. Sabe onde Reykjavik? É a capital da Islândia. Bruno, eu vou pedir uma parte, porque é um dos países mais desenvolvidos do mundo. Sim, pois é. Você é a soberania daquele povo. Bruno, eu vou pedir uma parte, porque assim, atroz. Eu não consigo identificar uma relação. Eu não consigo identificar uma relação causa-efeito e parece que tu tá... Por favor, me corrija. Parece que tu está querendo estabelecer uma relação causa-efeito de eleições, como tu falaste talvez no primeiro bloco do Tiririca, falaste 3 vezes no Tiririca, falaste em jogador de futebol e falaste em celebridades. Parece que tu está querendo criar uma relação causa-efeito entre a obrigatoriedade do voto e a eleição dessas pessoas. Como se essas pessoas, ou esse... e digo mais, aqui vai o Daniel também de novo, não tenho nada contra a eleição do Tiririca, porque a população entendeu que ele é representativo e ele é campeão de votos lá no estado dele, deputado federal.
A democracia é para o bom e para o mal, Bruno. Não é... a democracia ela não pode servir para que ela seja emblema de eleger aqueles que nós entendemos como os adequados. Tu usaste uma frase no bloco anterior, que a democracia é o melhor dos regimes, essa frase é do Churchill. A continuação é a exceção de todos os outros. E a democracia é uma espécie de banca que paga e recebe. Quando o Tiririca é eleito, ele não é fruto da obrigatoriedade do voto. Ele é fruto de uma agremiação partidária que foi lá selecionar, recrutar ele para se filiar, ou 6 meses agora, ou anteriormente, a 1 ano antes das eleições, ele se filia a partido político, ele participa, ele entra numa convenção partidária, ele é escolhido como candidato, porque aqueles integrantes, diretores e participantes de uma executiva de um partido político, ou seja, pessoas afetas à política, pessoas íntimas à política, não é esse cidadão desinteressado. Essas pessoas é que se interessaram em colocar o Tiririca candidato. E não é, só um momentinho, e não é a obrigatoriedade do voto é que colocou ele no Congresso. É essa pré-seleção que passa, assim, pelos doutos ou pelos íntimos à política partidária, e daí tem a questão de viver da política e para a política, que acaba colaborando. Por que os partidos políticos, então, não selecionam pessoas de melhor ou pior? Eu não gosto de usar o melhor ou pior, ou pessoas que seriam, naquele espectro ideológico, as ideais para representar o partido. Porque sabem que a população, obrigada ou não, ela tem suas preferências. Está lá o candidato ex-jogador de futebol da seleção, lá no Rio de Janeiro, está lá a celebridade. Então, essa relação causa de efeito que eu acho que tu está trazendo, que eu gostaria de tentar, pelo menos, que a gente medite para quebrá-la, né? É bem mais contextual que isso. Eu acho que não é a obrigatoriedade do voto que traz a crise institucional brasileira. Não é só... Permite apenas, Júlio. Não é só a obrigatoriedade. Inclusive, eu trouxe no início da minha fala, da primeira fala, que é justamente uma combinação de vários fatores. Um deles é o sistema eleitoral. Como é dado o sistema eleitoral proporcional hoje. Como os partidos se organizam? Eles colocam puxadores de voto para fazerem coeficientes eleitorais, correto? Corretíssimo. Pois claro. é. O Tiririca tem um enorme potencial para isso. Por quê? Porque é uma celebridade, porque é conhecido. Facultativamente ele também seria. Várias celebridades são colocadas em partidos políticos hoje para ser puxadores de voto. Isto não tem a ver com composição necessariamente não técnica política. Eu acho que aí nós perdemos um caráter político. Ao invés de me taxarem aqui como autoritário, eu estou tentando falar necessariamente em aspectos que podem muito bem estar escondidos num desinteresse e também no voto obrigatório. O que eu complementaria também, Thaís, e telespectadores, tá? E faço até uma defesa à pontuação do Bruno, tá? Que me incomoda um pouco, acho que o uso de jargões, como o professor colocou, do autoritarismo, e por isso que eu coloco aqui quase que uma defesa às pontuações do Bruno, tá? Me parece uma tática, e com todo respeito falo isso, até um pouco sorrateira e desonesta, inclusive, tá? Quando nós começamos a taxar de jargões, então, autoritário, daqui a pouco vai vir um nazismo, então começam a vir táticas e algumas estratagemas que são pueris, juvenis, talvez funcionem com algumas pessoas de mais baixa qualificação, mas que não refletem a realidade. Por que eu digo isso? Eu falo, sequer conheço o Bruno antes. Agora o senhor deixa eu falar. Isso é um conceito. Agora o senhor deixa eu falar. Como o senhor disse, né? Agora o senhor tem que ouvir e eu vou falar, depois o senhor fale o que entender. Mas eu sequer conheço o Bruno, mas quando ele falava em autoritarismo, e sim, um conceito que já muito foi estudado, mas justamente o argumento, Thaís, do voto facultativo, ele é um argumento no qual tu não coloca o autoritarismo do uso da força ou do uso da obrigatoriedade no processo eleitoral. Então, tu tira essa camada de obrigatoriedade que é justamente o contrário do autoritarismo. O que a gente pode ver hoje, a gente vê no Nordeste, por vezes, é o que se chamava de voto de cabresto, né? Ou coronelismo, que é justamente pegar isso e levar a sociedade, já que tem a obrigação, carregar a sociedade de votar. E eu faço aqui uma parte, dar um parabéns daí ao Daniel, quando ele dizia, e pelo menos me pareceu com muita sinceridade, quando ele disse, olha, me parece, e é o sistema que eu vou defender, o sistema facultativo, e não é aqui, ele usou a palavra no primeiro bloco, uma visão paternalista minha em defender hoje.
o sistema obrigatório. Exato. E eu senti, pelo menos também não conheço o Daniel, mas senti uma forma genuína pelo qual eu diria isso. Mas eu ousaria discordar, não do Daniel, mas quando as pessoas se colocam nessa forma, quando elas dizem que não é um paternalismo, porque é sim um paternalismo que nós nos colocamos sobre a sociedade brasileira. E o que eu digo isso? Normalmente eu aqui representativa figura, não eu, Júlio, na minha opinião, nesse momento, eu digo, não, o João e a Maria, Thaís, eles não são capazes de votar. Eles são incompetentes. É isso que nós, quando nos colocamos nessa posição, estamos dizendo. Nós estamos dizendo, não, o João e a Maria não estudaram, então eles estão fora. Tá? E não é essa a posição correta. A posição justamente é do direito de escolha do João e da Maria de votar. E não esse paternalista, não. O João e a Maria, eles vão ir votar, porque eu vou obrigá-los a votar, porque eles vão se inserir no regime político, eles vão ter que, então, escolher o seu candidato. E aqui eu até discordo daí dos dois num ponto final. Eu não sei se o Tiririca seria eleito ou não no sistema facultativo, não. A gente não consegue hoje isolar as variáveis para dizer assim, ó, isso vai dar certo ou não vai dar. Eu concordo com o ponto do Daniel. A gente não sabe, aí vai ficar aqui uma conversa de louco, porque a gente não tem essa... Como eu disse, uma combinação. Mas num sistema, por exemplo, eleitoral majoritário, no qual seria local, seria um partido em um distrito, colocando... Talvez não. Como eu disse, uma combinação. Mas é um caráter... Falou, mas é um caráter que nós temos que tirar simplesmente do seguinte. A política hoje está sendo deliberada por pessoas que são desinteressadas e necessariamente estão sendo obrigadas pelo Estado. Bruno, outra cisão... Não querem participar. Mas outra cisão conceitual que eu tô com dificuldade... assim, me parece que tu engloba no mesmo conceito participação política com voto. A participação política é bem mais ampla. A participação política ela é intrapartidária, ela é no convívio social, ela é permanente. As pessoas que são envolvidas na política partidária, elas têm um atuar muito mais constante do que aquele de... E olha só como o próprio termo do voto ser obrigatório, ele é muito relativo. O voto é obrigatório formalmente lá no 14 da Constituição, porque o que se obriga a rigor é a presença do eleitor na sessão eleitoral no dia da votação, voltando à história, enfim, ao tema que nós estávamos no início do bloco, do votar em branco, votar em nulo. Aquele que nobre, e que concordo contigo, que de uma forma muito nobre, olha, não me interesso, vou deixar que os outros escolham por mim. Aliás, não vou fazer aqui propaganda alguma, mas houve aí veiculação de uma publicidade sensacional, de uma rede de hambúrgueres, de fast food, sobre sobre deixar os outros escolher, votar em branco e votar nulo, e o risco que se corre de deixar com que as outras pessoas escolham por você. Mas o que se exige hoje, e isso também tem um ponto de vista bastante importante, talvez de conscientização, é o que o Estado brasileiro pede? Compareça lá no dia. E se tu não quiseres votar em ninguém, não quiser votar no Tiririca, se o Tiririca não te representa, se os jogadores de futebol, as subcelebridades, saídos dos reality shows aí não representam, vota branco, vota nulo, embora não seja esse o meu pedido. Pensem, pesquisem, vejam as propostas e votem nesse domingo com convicção e com alinhamento às ideias de vocês. Deixa eu pegar um gancho só porque eu acho que realmente é importante. É um minuto, tá? Aliás, interrompi o Bruno. Depois eu vou falar o professor daí. A gente está aqui relegando a um segundo plano a importância do não comparecimento também. Quando tu falaste em 12%, acho no caso chileno... Exato. O simbolismo dos 88%, ele também é uma legitimidade política. Sim, o silêncio. Que ele não pode ser desconsiderado do processo político como um todo. Sim. Então, o que na verdade, a população chilena está, de forma simbólica, mas categórica, colocando? 88% estão dizendo, olha... Desinteresse. Não só um desinteresse. Estão dizendo assim, eu prefiro ser influenciado o menos possível politicamente. Por favor, quem esteja lá, não influa na minha vida de sociedade civil. Isso é um simbolismo, isso é parte do processo político, Daniel. Certamente. Então, a gente está aqui, acho que nessa discussão, tentando tirar isso do processo político, é o grande debate que está aqui na roda atual. Concordo. Então, assim, o voto sendo facultativo, na verdade, ele te abre um terceiro elemento, ou uma segunda, ou uma terceira via de manifestação política, que é a manifestação política do não comparecimento, que ela tem que ser interpretada na sua realidade, ela tem que ser interpretada à luz de dizer, olha, eu não quero que o Estado interfira eventualmente
importante na minha vida. Eu quero que o presidente da República, o primeiro-ministro, no caso do Chile, presidente, ele diga não. O poder que este mandatário vai ter, recentemente antes a Bachelet, agora o Pinheira, ele deve ser absolutamente limitado, mesmo num regime democrático, e tomara que a influência que ele tenha sobre mim, sociedade civil, seja a mínima possível. E tudo isso a gente está tirando dessa variável da discussão, Thaís. Então a gente está dizendo, não, 100% tem que comparecer à urna e cravar lá a sua posição. E mesmo o voto branco e nulo não tem essa representatividade do não comparecimento, que é parte do processo político. Tá? E, de novo, nós vamos continuar, então, colocando que... E o discurso é sempre isso. Isso me chama a atenção, porque o discurso não só nesse assunto, como tantos outros, educacional, saúde, é sempre assim, não, eu acho isso ótimo, mas o Brasil ainda não está preparado. Então, o Brasil não está preparado. As pessoas ali, no segundo plano, são incompetentes. Ninguém está preparado para nada no Brasil. A gente só não está preparado para ter o que a gente entende como bom e o que funciona no mundo inteiro. Então, nós estamos sempre nesse limiar do preparo, esperando o quê? Que algum político algum dia vá nos preparar. Aí o Brasil vai estar com um processo magicamente político melhor, educacional melhor, com saúde melhor, e aí a gente vai estar preparado. Esse momento do preparo pleno, ele não vai existir. Na verdade, grandes autores, a gente pega James Robson atualmente, outros, Tocqueville, já falam que, na verdade, o ambiente institucional, por vezes, ele vem muito antes do preparo, né? Porque o ambiente institucional, ele forma o preparo de nação necessário para que tu tome as decisões que são corretas. Tá? Então, a gente tem que quebrar esse ciclo também, esse círculo aí não virtuoso nesse caso, e deixar o livre-arbítrio das pessoas respeitando aquilo que eu mais respeito, que é a liberdade individual, o livre-arbítrio da sociedade para tomar a sua decisão. Acho que esse é o ponto central. E eu acho que também um outro ponto que precisa ser colocado aqui, a crise de representatividade que nós estamos tendo. O Congresso Nacional, como dado que eu trouxe agora, 12% do Congresso Nacional ser eleito pelos votos válidos é muito baixo. Então nós temos que reforçar. Pode ser a questão do voto facultativo obrigatório, pode ser o início dela. Existem outros fatores, como eu venho dizendo. Não é, como bem colocasse, não é simplesmente o voto obrigatório facultativo que vai melhorar a qualidade política. Não. Mas existem outros fatores, como o sistema eleitoral, o sistema do governo, a divisão. E isso é primordial e é para ontem nós discutimos no Brasil. Professor. Eu vou concordar com o Bruno exatamente nisso. Nós estamos focando muito aqui a discussão na questão do voto ser optativo ou obrigatório. Só que grande parte das coisas que nós estamos discutindo aqui tem a ver com o nosso sistema político eleitoral. Tá? Não tem como desvincular, né? Não tem como desvincular. O percentual de votos e a forma de você eleger, né, os representantes está determinado pelo sistema eleitoral que você tem. Tá? Quer dizer, se você tem um sistema, né, que aqui a gente chama de distrital, né, que é isso que o Bruno estava falando, da eleição majoritária para cargos do legislativo. Ou ou misto distrital. Sim, ou misto distrital. Não, mas no caso do distrital, né, quer dizer, do distrital puro, né, cada partido indica um ou dois candidatos, depende, né, do que se convenciona, certo? E aquele, né, mais votado, ou aqueles mais votados, depende de quantos vão se eleger em cada distrito, que são os eleitos. O sistema que nós utilizamos é um sistema proporcional, né, onde os votos que são consignados a cada partido, a todos os candidatos de um partido, são somados, né, e aqueles mais votados, né, há um cálculo de coeficiente eleitoral, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que é simples, na verdade, é você pegar o número de cadeiras que estão sendo disputadas, né, ou melhor, os votos válidos, e dividir pelo número de cadeiras que está sendo disputado. Cada vez que um partido atinge esse mínimo, ele tem direito a eleger um representante, tá? Então, são todos os votos dados para o conjunto dos candidatos daquele partido e mais os votos de legenda. Tá? A lógica desse sistema é de que o eleitor, quando vota num partido, ele está fazendo uma opção por um programa ou por uma ideologia partidária, não é? Ou por algum outro
sentimento, etnia, né? Há partidos no mundo todo, há partidos étnicos, há partidos religiosos, né? Não são só critérios estritamente políticos que definem as eleições ou as atividades político-partidárias eleitorais. Aqui no Brasil, veja, nós temos, e muita gente reclama disso, nós temos hoje 34 partidos inscritos. O grande problema, ao meu ver, não é o número de partidos políticos, tá? Porque partido político não é só a expressão, não é, de um espectro ideológico, mas é aquilo que eu disse, há muitos interesses envolvidos no mundo da política. Então você pode ter centenas. Nos Estados Unidos, o último levantamento que eu vi, a gente normalmente acha, 2 partidos nos Estados Unidos. Não. O sistema distrital dos Estados Unidos, ele tende, assim como na Inglaterra, tende a você ter uma diminuição dos partidos que são significativos, tá? No sistema proporcional, como o brasileiro, tende a haver uma dispersão, tende a haver uma multiplicação de partidos que são significativos, que são aqueles partidos que você tem que levar em conta para constituir maioria. Tá? Isso leva a uma instabilidade política muito grande. Tá? A literatura, né, da ciência política diz o seguinte, alguns autores que dizem o seguinte, quando você tem mais de 3 partidos, né, políticos para compor maioria, você tem instabilidade política. Pra você ter uma ideia, no último governo, não esse, mas no anterior, chegou a ser preciso 18 partidos para constituir maioria. Tá? Aí você não tem como governar. Tá? Vira o toma lá da cá. Tá? Quer dizer, nós precisaríamos sim fazer grandes reformas políticas. O problema é como é que se faz isso, como é que você elege as pessoas, né, para fazer. Tem muita gente que diz, vamos fazer uma constituinte e tal. E eu pergunto, tá bom, com que regras nós faremos essa constituinte? Com as regras que estão aí, que você vai mudar muito pouco a possibilidade de se eleger outras pessoas diferentes dessas que estão aí, né? Então, a gente tem que ter paciência, entende? Quer dizer, a depuração que... Veja, os Estados Unidos têm a mesma Constituição. Hoje nós estamos comemorando 30 anos da atual Constituição. Para a gente isso é um grande feito, porque nós nunca tivemos, né, a não ser a Constituição de 1891, nós nunca tivemos, que foi a primeira, nós nunca tivemos Constituição tão longeva. Tá? Os Estados Unidos têm a mesma Constituição há mais de 200 anos. Né? Quer dizer, nós comemoramos 30 anos de democracia, né, com muitos percalços. Tá? A democracia inglesa, tá? Ela tem o quê? Mais de 400 anos. Tá? Então, isso é um processo que você vai construindo. Tá? A gente tem parâmetros que são altos, às vezes muito altos, para a nossa trajetória histórica. Entende? Quer dizer, isso é aquilo que nós dizíamos. O voto proporcional, o voto opcional, lógico, né, em termos lógicos, o mais adequado. Né? Mas a nossa realidade política não permite isso hoje. Né? Fazer uma comparação grosseira, eu poderia dizer o seguinte, é um pouco como você discutir o seguinte, deve-se obrigar ou não as pessoas a usarem cinto de segurança quando estão nos veículos. Né? Nós poderíamos dizer, não, deixa ao livre-arbítrio de cada um. Né? E realmente poderíamos, se cada um sujeito quisesse matar, o problema dele. Né? Acontece que há responsabilidades coletivas a esse respeito, inclusive o próprio fato do sujeito tirar a sua vida. Né? Há responsabilidades coletivas para isso. Nós todos, enquanto coletividade, temos que nos esforçar e temos que criar instrumentos, né, para dar condições de vida e para até em questões psicológicas, não só materiais, né? Para viabilizar a vida das pessoas e fazer com que elas não tirem sua própria vida. Né? Então, o cinto de segurança passa a ser, né, uma obrigatoriedade.
É um pouco, a comparação é um pouco descabida, porque são universos completamente diferentes, né? Mas eu acho que ela acaba sendo viável, né, nessa discussão, situação preventiva, porque é uma situação, veja, quando o sujeito está votando, ele pode abrir mão, entende, espontaneamente do seu direito de voto, aquilo que o Daniel se referiu aqui, quer dizer... Ele exerce a nobreza lá na urna. Sim, você chega lá e diz, não, eu não vou me envolver nisso. Né? Mas há uma obrigação coletiva, né? Ele precisa até, né, responder coletivamente pela sua omissão. Ele diz, olha, eu não quero saber disso. Né? E o não comparecimento, veja, tem muita gente, eu acho que é bom a gente esclarecer isso, tem muita gente que acha o seguinte, se tiver mais de 50% de votos nulos, se tiver mais de 50% de abstenção, a eleição é anulada. Não é. Anulada. Se um eleitor for lá, toda e qualquer eleição é feita sobre os votos válidos. Né? Então, se um eleitor for lá, né, e é ele que decide pelos 120 milhões? Milhões. Né, de eleitores que nós temos. Entende? Então, é bom que todo mundo vá. Né? E se quiser abrir mão lá, bom, aí, né, vai da consciência de cada um. Essa eleição, ela traz uma particularidade que é uma candidatura de um militar. Sendo assim, essa questão, esse sistema de democracia, ele acabou trouxe à tona depois o desejo, né, das pessoas, se elas estão satisfeitas ou não com o sistema de democracia, porque tipo, o fantasma da ditadura estaria associada a essa candidatura deste militar. Então, o Datafolha, ele fez uma pesquisa e 69% das pessoas responderam que são a favor da democracia e 12% seriam a favor da ditadura. Então, foi o maior número de apoio ao sistema de democracia desde 1989. Então, eu acho, né, que conjuntamente, que conversando com vocês, eu acho que a gente pode ver que as pessoas estão a favor, então, da democracia e, consequentemente, a favor do voto, né? Porque a democracia, ela traz junto com si, né, associada, está colada à democracia, a questão do voto. Quando ali tu falaste ali, Daniel, da questão de uma escolha conjunta, que o Bruno também falou, que a partir do momento que os partidos políticos convidam celebridades e as pessoas acabam eles ofertam essa opção, né? E as pessoas acabam, por N motivos, elegendo aquela pessoa, aquele cidadão que foi ofertado como um candidato. E a questão ali também que o Júlio também trouxe da questão que o Brasil nunca está preparado, que o Brasil nunca atingiu uma maturidade, que também foi um dos argumentos do Daniel, que não estaria a favor do voto facultativo, porque acha que o Brasil não se encontra totalmente evoluído para aderir a este sistema. Eu também acho, né, particularmente minha posição, que também nós sempre estamos achando que o Brasil não está maduro para várias esferas, né? Uma explicação que está ficando meio generalizada para vários aspectos. Mas a gente consegue ver pela internet, na questão das redes sociais, que já são há mais de 10 anos, nesta eleição, particularmente, se vocês concordam comigo, se tornou um grande palco de debate, né? As pessoas a gente percebe um engajamento muito forte das pessoas, todas opinando, se manifestando, brigando, inclusive, né? Amizades sendo desfeitas. Então, isso me parece, se vocês concordam, que está acontecendo algum tipo de mobilização nesse sentido. A gente vê, parece um cidadão talvez mais interessado, como disse a questão de desinteresse, ou um cidadão querendo se manifestar, querendo ser ouvido. Como é que vocês acham que isso pode se repercutir nas urnas nessa eleição, no caso? Se eu puder começar, não sei se o outro... Pode ser. Claro. Como é que vocês veem essa... Tu jogou aí um monte de assunto pra cima, eu vou tentar escolher um ou dois, tá? Porque tu foi bem provocativa na tua colocação, tá? Já citaram aqui Churchill, né? Quando falou que democracia era o pior, péssimo regime, o melhor dentre os possíveis, né? Todos os outros. Com exceção de todos os outros. Com exceção de Mas todos quando a gente os olha isso num prisma histórico, tá? Eu acho que isso é necessário. A gente tem sempre a aflição da nossa realidade de vida, né? Eu sou uma pessoa jovem, tô na casa dos 30 ainda. Então a gente olha isso num espectro de 30, que eu olho, mais pouco que eu vou viver, que é mais 30, 40 anos aí, eventualmente. Mas tem um livro que eu sempre cito, né, Memórias de Adriano, em que ele diz que o tempo dos impérios e o tempo dos homens é diferente. Certo. E a democracia no tempo dos impérios, ela recém começou, né? A gente fala aí no século XIX, que começou realmente um processo democrático nos
nos países em que a gente começou a entender como lidar com a democracia e o que é esse bicho aí, democracia, né? E aí, retomando até a pesquisa, quando 12% falam que preferem um regime ditatorial ou totalitário, são 12% que não sabem o que estão falando, né? Isso é de uma irresponsabilidade gigantesca, né? A gente realmente ainda não encontrou um regime melhor do que o regime democrático. Aliás, desculpa, papai, eles só conseguem falar isso porque estão na democracia. Não tem dúvida, né? Falar uma besteira dessa só estando numa democracia. Exato, Agora, daí também tu falar de um regime, e aqui é o ponto que eu quero chegar, tá? Falar, acho que nós temos aí a eleição de um candidato ou de um militar que agora é candidato. Bom, no Brasil nós tivemos também a de um preso que foi pré-candidato. Então, são essas realidades que nós colocamos. Mas tem me incomodado, e esse é o ponto que eu queria chegar, também essa nuvem que está se colocando sobre o regime democrático, da crise de democracia que se fala. Tá? Quem tem falado muito bem sobre isso é o professor Fernando Schiller. E ele fala, agora ganhou o Trump nos Estados Unidos, ganhou na França quem não esperava, ganhou o Pinera no Chile, que ninguém falava que ia ganhar também, mas foi lá e deu uma lavada. E aí a gente começa a falar em crise da democracia. Não, então, assim, o que está começando a se entender como crise da democracia? Quando dá um resultado que eu não quero, quando não deu um resultado que eu não gostei, ou seja, o Trump gostou e eu queria estar com bandeirinha da Hillary lá, capa de jornal, crise da democracia, Daniel. Então, assim, o que é, afinal de contas, a crise da democracia? É sempre aquele que dá aquele resultado que eu não estou esperando e eu não gosto? Milor Fernandes, né? Democracia é quando eu mando em você, ditadura é quando você manda em mim. Exatamente. Então, assim, fica muito gostoso, muito confortável a gente começar a lançar esses bordões também. Não, porque como o Bolsonaro, e eu não sou pró-Bolsonaro, tá pra cima, não, é uma crise da democracia. Trump ganhou, democracia em crise, Thaís. Mas são situações, Júlio, há de convir, são situações um tanto diferentes quando a gente fala, por exemplo, numa crise democrática americana hoje, em que o país está totalmente dividido, e o Brasil, em que nós temos, na verdade, uma crise que começa pela nossa representatividade. Eu vou repetir aqui os dados. Congresso Nacional, 12% de votos válidos. Temos ali um problema muito além de simplesmente uma crise da democracia porque não se gostou de um resultado ou não. Há aqui um problema de sistemas, há aqui um problema de... Mas, Bruno, onde eu ia chegar no meu ponto final realmente é o seguinte, não só... Isso está muito fácil de ser colocado dessa forma vã, tá? Hoje é uma crise na democracia, então se ganhar o Bolsonaro, a democracia está em crise, se ganhar não sei quem está em crise. Por quê? Porque não foi quem eu votei, né? Então eu fui obrigado a ir lá. Não ganhou quem eu queria, crise na democracia. E a gente vai ter que começar numa outra discussão, Thaís, daí que é realmente um ponto final, não quero monopolizar aqui esse bloco, tá? Que é o seguinte, o que nós esperamos da democracia? Ou nós vamos continuar transferindo para o regime democrático um poder absoluto que nós transferimos aos políticos. Ou seja, eles podem hoje decidir sobre a minha vida civil, se eu caso com homem ou com mulher, eles vão decidir se eu vou usar o sal na mesa ou não vou usar. Ou seja, é um poder quase magnânimo, é um poder real. Enquanto que, e eu venho dizendo isso com todo respeito à democracia, eu não acredito em nenhum outro regime. A democracia tem que ser esvaziada do seu poder. Não é tirar poder da sociedade civil, é o contrário, é transferir poder para a sociedade civil e tirar poder da mão dos políticos. É que eles decidam menos coisas sobre a minha vida. Eu não quero, preferencialmente, eu acho que o Daniel vai concordar comigo, tu não quer decidindo se vai ter sal na tua mesa ou não. Eu sou capaz, eu não sou um ignorante de tomar essa decisão por mim mesmo. Então, assim, a democracia, para mim, ela vai ser maturada e melhorada no momento que nós definirmos quais são também os limites da democracia. Sobre o que os nossos políticos vão ter poder de legislar. Aí sim a gente vai começar a ter uma discussão que a gente vai poder falar numa crise na democracia. Eu acho que a crise que nós temos hoje, de fato, é excesso de poder transferido na mão política. Vamos agora, então, para um rápido intervalo. A gente vai continuar respondendo, então, todas essas questões. Depois do intervalo, fique com a gente. Voto obrigatório e voto facultativo. Qual você acha que é o melhor para o sistema eleitoral brasileiro? Rápido intervalo, voltamos depois. Terceiro e último bloco do Cruzando as Conversas de hoje, que fala sobre o voto obrigatório e o voto facultativo. Se você é a favor, qual dessas modalidades aqui para o sistema eleitoral brasileiro, já que estamos em época de eleições, né? Daqui a 2 dias já vamos estar exercendo o nosso direito de votar nas urnas, e é por isso mesmo esse debate, né? A questão, o que seria mais adequado para o sistema eleitoral brasileiro. Voltando então com o Daniel, a gente estava falando então antes sobre essa questão da democracia, da crise da democracia, e a gente está no último bloco, o tempo é mais curtinho, vamos ter que pedir então para os nossos debatedores serem um pouquinho mais sucintos, falar um pouquinho sobre isso e também fazer suas considerações finais. Certamente. Thaís, antes de mais nada, agradecer o convite, agradecer essa bancada que proporcionou essa conversa acalorada, Júlio, Bruno. Se não for acalorada, não valeu a pena, não valeu né? a pena.
pegar o gancho do Bruno sobre o sal na mesa, eu até consumo sal demasiado. Júlio, desculpa. Falou do sal à mesa. Eu consumo sal demais. Então, a intervenção estatal até me faria bem, mas eu sou contra de qualquer forma. Sobre o silêncio que grita, né? O silêncio eloquente dos 88%, 90% chilenos. Passar um dado aqui, eu gosto muito de algumas observações que mesmo onde o voto é obrigatório, a gente consegue notar silêncios eloquentes. O estado do Tocantins é um estado que os últimos 4 governadores não conseguiram terminar o mandato. Houve eleições suplementares, novas eleições agora, meados desse ano, porque o governador, pela 4ª vez, houve uma cassação de governador no estado do Tocantins. E, somados brancos, nulos e as abstenções, as ausências propriamente ditas dos eleitores, o eleitor 52, não estou no direito à toa, não entendo muito de números, mas ou 52% ou 54% do eleitorado de Tocantins não votou em ninguém, seja tendo votado em branco, seja tendo anulado ou simplesmente não tendo comparecido. Então esse silêncio também pode surgir num panorama de voto obrigatório. E em relação à questão da representatividade, crise da democracia, concordo. Eu acho que mas continua a defender o voto obrigatório porque, num ambiente de voto facultativo, o Tiririca, que é o grande personagem da noite, não se elegeria com 600 mil votos, mas talvez com 60 mil. Talvez continuasse a se eleger. Basicamente é isso. Obrigada, Daniel. Professor? Olha, primeiramente, muito obrigado. O Bruno ficou chateado comigo. Quero deixar de dizer, Bruno, que eu não disse que tu é autoritário. Eu disse que esse pensamento tem um viés autoritário. Por favor, se tu te sentiste ofendido, aceite minhas desculpas. Com relação à questão da democracia e da crise da democracia, eu quero dizer o seguinte: realmente há uma literatura hoje vasta sobre isso e há quase que um consenso no mundo de que nós estamos atravessando uma crise da democracia. E não é simplesmente uma questão de opinião ou de vontade. A democracia não é só aquilo que está de acordo comigo, mas a democracia tem parâmetros que a definem, né? Uma delas é o respeito às regras, né? E o respeito aos direitos daqueles que são diferentes de mim, né? A democracia é um avanço civilizatório, né? Nós precisamos de milênios para construí-la. Então não é o livre-arbítrio, né, exacerbado que faz a democracia. Nós fomos construindo ao longo de milênios códigos, né, desde os mais antigos, eu vou me referir à Bíblia, por exemplo, né, e as constituições. As constituições de cada país são o pacto civilizatório de cada país, tá? O cumprimento dessas regras é que faz a Constituição. Sim. O fato de nós termos um militar candidato a presidente da República não diminui a democracia, pelo contrário. Tá? O que pode diminuir a democracia é esse militar. Veja, nós já tivemos outros militares, inclusive o Gaspar Dutra e outros. Aliás, na República Velha nós tivemos vários militares. Tá? Então, não é essa a questão. O fato é de você respeitar, né, os princípios democráticos e da divergência e da diversidade. Uhum. Obrigada, professor. Bruno? Conforme eu havia dito, trata-se de inúmeros fatores aqui. Não se exaure o problema de qualidade política simplesmente na questão do voto obrigatório facultativo. Talvez seja um começo de discussão na medida em que nós possamos dar a liberdade para o indivíduo efetivamente dizer: eu quero votar, eu não quero votar. Eu sou um que tenho orgulho de dizer que vou votar neste domingo e eu estarei lá. Então, e ao mesmo tempo estou aqui defendendo a facultatividade, o meu direito de que fosse estar lá ou e também não estar. Com certeza. Simplesmente isso. Isso não é autoritário. Obrigada, Bruno. Júlio? Thaís, eu sei que nós estouramos aqui o tempo, acho que a discussão foi excelente, então agradecer a tia, ao programa e também os telespectadores, principalmente, ficaram conosco até agora, até esse horário. E eu acho que os pontos já foram amplamente exauridos até. Acho que eu tomei boa parte dos blocos anteriormente falando sobre democracia. Então, com isso, só me cabe agradecer.
Quero agradecer a todos também, em nome da RBC TV, que dedicaram seu tempo, sua atenção, vieram aqui. O debate foi acalorado, mas é aquilo que a gente disse. Se não é acalorado, então não valeu a pena. E vemos a democracia, né? A democracia justamente a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, de uma forma respeitosa. Os contrapontos podem muitas vezes chegar ao consenso ou permanecer ao dissenso. E esse assunto ele não se esgota, né? É um assunto que ele acaba estando atrelado a ele, a necessidade do voto obrigatório, do voto facultativo, atrelado a ele muitas outras esferas, as construções sociais, educacionais, as características do país, tudo acabam sendo trazida para o centro do debate. Então, vamos terminando essa edição do Cruzando as Conversas. Vocês que estiveram com a gente até agora, obrigado. Fiquem com a gente nesse sábado. Não esqueçam, domingo, a partir das 6 da manhã, cobertura das eleições 2018. Até mais. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.